Olá a todos, nós estamos aqui no podcast do Congresso Internacional de Uro-Oncologia, com 3 autoridades no país na área e que fazem parte do comitê executivo desse congresso. Pessoas que trabalharam e trabalham um ano inteiro para tornar esse evento absolutamente incrível. Nós temos o Dr. Fábio Cater, oncologista clínico da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. Daher Shad, urologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. Gustavo Guimarães, urologista também da Beneficência Portuguesa de São Paulo e também diretor do serviço de cirurgia da BP. Nós vamos falar de alguns tópicos muito importantes e interessantes desse evento. E a gente vai começar com o Dr. Daher, que esse ano organizou um dos 16 cursos paralelos de inovação e tecnologia na área de uro-oncologia focada no câncer de bexiga. Daher, comenta para nós como é que vai ser um pouco desse curso paralelo à plenária. Fernando, nós urologistas estamos muito motivados esse ano, porque a participação do urologista num congresso multiprofissional com a liderança dos oncologistas e que nós sabemos que essa parceria se torna cada vez mais importante no dia a dia, o urologista continua querendo saber as novidades da sua área. Então esse é um curso voltado para urologistas, claro, com uma visão ampla do assunto, e nós abordaremos desde assuntos moleculares de diagnóstico inicial do câncer de bexiga até temas mais avançados cirúrgicos, como tecnologias novas de cistoscopia, de ressecção em bloco, a cistectomia robótica, discussões a respeito de linfadenectomia e as novas drogas na recidiva pós-BCG. Então é um curso bastante conciso, mas com temas pertinentes do dia a dia do uro-oncologista no consultório. E a gente sabe que câncer de bexiga é uma área com muitas nuances, desde a parte das técnicas cirúrgicas, das reconstruções, de quando indicar uma cistectomia radical, quem são os casos de uma cistectomia parcial, do valor da linfadenectomia. São muitas e muitas nuances da parte cirúrgica e também, obviamente, da parte do manejo da doença superficial, que ainda é um grande desafio, porque boa parte dos pacientes, a despeito dos avanços dos tratamentos intravesicais e da imunoterapia, ainda recorrem. Você tem toda a razão, Fernando. Nós que lidamos com esse assunto no dia a dia, nós temos muito a discutir. Então, nós que organizamos o assunto, traremos inovações, mas os convidados, tanto os internacionais quanto os nacionais, e o próprio público que vai participar, tem muito a acrescentar, porque a experiência de cada um é acrescentada à literatura. Muitas vezes o que temos de literatura ainda não chegou na prática diária, mas nós sabemos já que caminho tomar, qual que é a tendência que nós precisaremos estar atentos, como, por exemplo, os dispositivos intravesicais de liberação de drogas, que nós precisamos realmente estar atualizados no assunto. Eu não tenho dúvida, porque essa área da doença superficial, que é o modo pelo qual uma boa parte dos pacientes se apresenta como primeira manifestação ao diagnóstico, é uma área que tem evoluído. Obviamente a gente tem ganhado espaço, mas tem muito mais espaço para se ganhar, para evitar que a doença eventualmente não só não recorra, mas também não se torne músculo invasiva. Isso também vai ser discutido, então, essas novas estratégias. Exato, nós temos abordagens tanto na recidiva pós-BCG, que é com uma grande controvérsia na literatura, porque a sequência a ser utilizada e qual paciente ser indicado, encaminhado para cistectomia ou não, ainda é muito individualizado. Nós não temos uma regra padrão para seguir, mas por que isso? Porque, infelizmente, nós não temos as drogas ideais. E com o surgimento das novas terapias, nós estamos percebendo que a cistectomia e a terapia trimodal, possivelmente, ela vai ser reservada a pacientes mais seletos. E aí vem mais uma responsabilidade do urologista e do oncologista, que é realmente reservar essas terapias mais invasivas para o paciente certo, porque realmente requer uma terapia mais invasiva. E falando em cirurgia, nós vamos ter esse ano, e vamos repetir ainda numa versão melhor, o que teve o ano passado, que foi um sucesso. Não tinha cadeira suficiente
na área dedicada aos estandes, fora da plenária, para a Arena Robótica. O que nós vamos fazer esse ano, Gustavo, na Arena Robótica? O que nós vamos fazer diferente ou melhor do que no ano passado? Fernando, sem dúvida nenhuma, foi um grande sucesso, né? A gente, no ano passado, quando decidimos fazer a Arena Robótica, a gente tinha algumas dúvidas se ela seria aceita pelo nosso público local naquele congresso, e para nossa surpresa foi o que aconteceu. Nós saímos correndo procurando cadeira e microfones e fones de ouvido para poder atender a todo mundo que estava naquele período lá. E por que isso? Acho que as pessoas estão muito interessadas em ver novidades, os cirurgiões, os próprios oncologistas clínicos e as pessoas que estão lá, saber dos benefícios, das vantagens da cirurgia robótica. E este ano a gente ampliou ainda mais essa arena, trouxe mais discussão, porque estamos vivendo até uma revolução. Há pouco tempo tínhamos uma plataforma robótica no Brasil, uma empresa. Agora nós temos da própria empresa 2, 3 plataformas, outras empresas entrando no mercado, um boom. Saímos em torno de 3, 4 anos atrás, de 80 para mais de 120 máquinas no Brasil. Tínhamos grandes vazios regionais, o interior não tinha máquina. Hoje essas máquinas estão entrando para o interior do Brasil. O próprio sistema Unimed está adquirindo máquinas para isso, que amplia o acesso do cirurgião, do paciente, né, da sociedade a uma tecnologia minimamente invasiva que se mostrou bastante eficiente para trazer bem-estar e resultados oncológicos para os nossos pacientes. Então, os médicos estão muito interessados em saber como começar, como treinar, como fazer bem feito, como ter um médico ao seu lado com mais experiência para treiná-los, e nuances do própria tecnologia em si e das técnicas, né? Porque o robô proporcionou que a gente conseguisse fazer as mesmas cirurgias que a gente fazia por laparoscópico aberto, e ainda melhor. Não, sangrando menos tempo internado, menos dor, menos infecção, alguns benefícios que não são só traduzidos para o paciente, mas para a estrutura hospitalar como todo. Eu tenho um giro mais rápido de leito, mais pacientes conseguem ser atendidos com melhor qualidade, com menos complicação, com menos efeitos colaterais, e isso traz a atenção de todo mundo. O oncologista quer estar up to date para saber quando indicar, o radioterapeuta quer saber quando indicar, porque ele aí pode identificar o seu paciente que às vezes faria radioterapia, mas naquele caso talvez com menos morbidade a radiocirurgia seja, ou vice-versa. Então, oportunidade de troca. E lá teremos os grandes nomes, nacional e internacional, o Patel e todo mundo, junto com a gente lá para poder discutir a fundo as nuances em cima dessa tecnologia. Eu acho que vai ser, a gente espera, né, a gente dobrou a área, mas eu já acho que vai ficar pequena para tanto interesse como a gente tem visto na conversa com os colegas, nessa sociedade toda de fazer. E eu, mesmo sendo um clínico, eu parei para ver alguma das apresentações da Arena Robótica. A dinâmica é fantástica. Quando você vê os vídeos, vê a pessoa com experiência comentando, os colegas tirando dúvida da parte vantajosa de uma técnica em relação à outra, de uma potencial complicação, quer dizer, é uma troca de informação absolutamente fantástica. Eu acho que traz algo muito próximo do que é realmente a prática clínica, o dia a dia, as dificuldades que nós médicos vivemos. E aí entra uma parte do congresso que é muito importante, que é o Meet the Professor. E eu vou começar pelo Fábio Cater, porque o Meet the Professor, a ideia é que caso difícil é caso difícil para todo mundo. Eu falo que não tem caso difícil para um que é fácil para outro. E das pessoas, né, das mais de 4, 5 mil pessoas que vêm por ano para o congresso, ou presencialmente online, que trazem seus casos para discutir entre os experts. E eu queria saber do Fábio Cater, como é que ele percebe o Meet the Professor? A gente faz na área de câncer de bexiga, de próstata, de rim, que são os tumores mais prevalentes. Como é que você percebe, não do lado só de quem traz um caso, mas qual que é a percepção sua de alguém que ajuda também a trabalhar nessa coordenação, de ser um dos discutidores, uma das pessoas que lidera essa parte do congresso, Fábio? Não, acho que médico gosta de quiz, né? A gente sempre se sente desafiado por um caso difícil, como você disse, é difícil para todo mundo. E aí, obviamente, quanto mais você consegue compartilhar a sua angústia no melhor sentido, em proporcionar um melhor cuidado para o seu paciente, isso torna a coisa cada vez mais sedutora do ponto de vista de curiosidade e melhor cuidado. É curioso perceber que
a dúvida de um é a dúvida do outro, e talvez a melhor solução para isso é embasar em experiência clínica, associada à melhor base de literatura, e isso a gente consegue fazer no Congresso perfeitamente. Então a gente tem um número enorme de discutidores, debatedores, que são líderes de opinião de ordem nacional e internacional, mas principalmente que tem uma certa bagagem em termos de experiência prática de dia a dia para poder compartilhar com os outros. Eu costumo dizer que ninguém é melhor do que ninguém e ninguém sabe tudo, mas mais em medicina, mais cabeças pensam melhor que uma. E quando a gente está diante lá dos debates, a gente percebe que não raro a gente tem divergências, por vezes completamente extremas em relação à conduta, porque isso faz parte do raciocínio e experiência. Isso é muito gostoso de ver. Eu acho que a gente tem uma certa timidez ainda de trazer as nossas dúvidas. Eu acho que não tem que ter timidez, eu acho que todo mundo tem que ficar à vontade para trazer seus casos. A gente faz isso de maneira legal quando a gente discute os casos, né, nas sessões plenárias. Você coloca um monte de gente para debater de todas as especialidades, provando que normalmente as outras especialidades e essa interação com o urologista, com o patologista, com o radiologista, o radioterapeuta, tudo isso faz com que a gente debata melhor, Nando. Acho que isso a gente explora muito bem no Congresso. E eu acho que é importante, o que eu percebo desse Congresso é que ele vai aumentando cada ano, e eu percebo que as pessoas se sentem realmente parte do Congresso. Quer dizer, as pessoas não vêm visitar o Congresso, elas são o Congresso de Uro-Oncologia. E eu acho que com esse ambiente, que é um ambiente extremamente assim, familiar, assim, extremamente de proximidade entre as pessoas que vão dar aulas internacionais, eu acho que as pessoas vão ficando cada vez mais à vontade de trazerem seus casos para discutir. Quer dizer, como o Fábio Cater mencionou, não tem melhor e pior. Aqui todo mundo ama colaborar, né? Quando alguém discute um caso e você pode dar uma informação, seja da literatura, experiência pessoal, e você colabora com um colega, ou ele colabora com você, eu acho que isso obviamente é muito bom. Eu acho que esse espírito do Meet the Professor é o espírito do Congresso, que é o espírito de colaboração. E a gente aí passa por uma parte muito importante, que eu acho que é a parte do câncer de próstata metastático. Quer dizer, como o Gustavo falou na área da Arena, né, das várias técnicas, das várias nuances, sem esquecer que nós vamos ter também esse ano 2 cursos fantásticos, um de radiologia e oncologia, ministrado pelo Baroni, pelo Douglas, Baroni do Einstein, o Douglas ABP, e também o de medicina, ou tratamentos minimamente invasivos, o Rodrigo Gobo, que é um super especialista do Einstein. A gente passa para a próstata avançado, que esse ano, né, vai ter a doutora Maha Hussein, uma das maiores autoridades mundiais. Tem um spoiler que vai ter também o Dr. Nick James, que é o head dos estudos do Stampede. Aliás, tem um outro spoiler que vai ter uma sessão do Lancet Commission, ou seja, o Congresso ganhou um espaço extra-fronteira, então o Lancet ficou interessado em apoiar o evento, então vai ter um evento de 1 hora do Lancet Commission pilotado pelo Nick James. E aí vem então uma das áreas hoje mais discutidas em câncer de próstata, que é a doença avançada, novas drogas, novos alvos, biomarcadores, e aí tem um curso que você vai ser uma das pessoas que vai estar coordenando, né, que vai ser o papel dos inibidores da PARP no câncer de próstata resistente à castração. A gente vai ter esse tema também na plenária, amplamente discutido, mas a ideia do curso paralelo, obviamente, é aprofundar temas que na plenária, obviamente, por ser um pupurri de 4 dias, não dá para você aprofundar muito, e aí por isso que tem os cursos paralelos. O que você pode falar desse curso, Fábio, que você vai estar coordenando de inibidores da PARP na doença avançada? Então, nesse curso paralelo, Fernando, vai estar eu e o Andrei moderando, e acho que a grande diferencial de fazer exatamente o que você falou, o curso paralelo, ele proporciona você dissecar cada uma das informações vindas de cada um dos estudos novos em relação à adição de inibidor de PARP com um novo agente antihormonal na primeira linha do câncer de próstata metastático resistente à castração. A gente vai ter um espaço para falar de cada um dos estudos, a gente vai ter uma oportunidade de colocar tudo isso em paralelo para que a gente consiga tentar definir qual que é a melhor estratégia.
Mas o mais importante que eu acho, Fernando, é como trazer essa informação para a prática diária. Então, quando testar, como testar, em que tecido testar, a gente vai ter o Dr. Bernardo Garicochê, que vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre genética do câncer de próstata e tentar entender os mecanismos e quais são, teoricamente, os melhores alvos para que a gente faça. Então, acho que a gente vai ter testagem, como testar, em que momento testar, e depois que a gente tiver isso, como que a gente vai colocar em perspectiva do ponto de vista prático para a terapia, né? E aí a gente vai discutir justamente quem são os melhores candidatos, os melhores alvos, se a gente não vai ter alvo, a gente vai fazer para todo mundo, qual vai ser o sequenciamento, então, seja desde que a gente vai trazer, desde o tratamento do cenário hormônio sensível, na sequência de tratamento quando o paciente entra na primeira linha do resistente à castração, e também vamos falar sobre linhas subsequentes, se a gente não usou o PARP em que momento, se a gente vai poder usar numa linha mais avançada. Então, o posicionamento do inibidor de PARP aí no cuidado do câncer de próstata. E essa oportunidade de discutir num pequeno comitê, né, num curso menor, não na sessão plenária, dá a oportunidade das pessoas interagirem de maneira mais efetiva, tirar as suas dúvidas, que são as dúvidas de todo mundo da prática diária. Esse curso é a primeira vez que a gente faz esse curso. Ele hoje é uma necessidade, sim, porque os inibidores da PARP fazem parte hoje de uma rotina no câncer de próstata, não para todos, como o Fábio falou, e a gente vai discutir os estudos mais importantes, desde o Profound, que foi o primeiro, depois Magnitude, Propel, Talapro, e os outros estudos que estão sendo avaliados, ou que estão estudando essas estratégias até em fases anteriores da doença. Portanto, eu acho que vai ser realmente um prato cheio para urologistas, oncologistas, radioterapeutas, patologistas, radiologistas, que vai ter um curso específico para os radiologistas, e também para as áreas multidisciplinares, né? A gente tem que lembrar que esse ano a gente tem um evento de um dia inteiro, para outra vez mostrar qual é o papel, a importância da enfermagem, da nutrologia, da fisioterapia, de áreas afins como psicologia, que são tão importantes no cuidado dos nossos pacientes. Então, estamos esperando, estamos ansiosos por esse evento que acontece de 17 a 20 de abril no WTC, e eu agradeço a vocês que estão dando a cara do evento, que estão na coordenação do evento. Esse evento, outra vez, é o evento de um time desse comitê executivo, e vocês estão fazendo um trabalho fantástico. Muito obrigado.